Olá pessoas, Rafa Dantas aqui, vamos lá para mais um capítulo do nosso Diário Visual. Visto que a capa da revista foi com ensaios de meninos vestidos de super-heróis, a revista acabou focando todo o editorial dela para falar a respeito de fantasias, mas em diversos aspectos. Então a gente vai aproveitar esse gancho para analisar essa vertente de diversas formas. Só que antes de começar o capítulo, eu vou pedir o de sempre. Dá um pulinho aqui embaixo, inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e vamos lá. Projeto Diário Visual hoje em questão, capítulo 149, Fantasias e a Realidade. Logo de começo, passando pelo recado do editor, ele começou a elaborar bastante a respeito de fantasias, falando sobre os ensaios dos meninos, que seria sobre super-heróis, e ele acabou falando sobre os signos, cada um deles, e falando o que cada um deles atrai justamente para a parte sexual da vida de cada pessoa e o que desperta em cada signo. É interessante porque a gente fica numa cobrança sempre extrema de que a revista fale sobre politicagem, que fale sobre militância, e às vezes a gente critica tanto justamente por estar tão preso a essa realidade que a gente falava sobre isso, e a gente fala, ai meu Deus, que coisa fútil. E eu acho que é legal também ter essas coisas, sabe? A gente critica muito quando não se fala sobre as pautas que podem realmente mudar as nossas vidas socialmente. Só que a gente para pensar, às vezes é tudo tão pesado, que às vezes pegar esses pontos um pouco mais leves e que envolve a vida de muita gente, que muita gente adora signo, adora fantasias, e falar sobre isso acaba dando um ar mais de leveza, que faz também com que o editorial e a própria revista fique um pouco mais voltada para o entretenimento e até mais gostosa de ser lida. Por mais que eu critique muito o editorial desses últimos anos da G, eu acredito que o dessa edição, por mais que eu não goste de ensaio de capa, até que ele foi bem interessante, porque ele pegou sobre diversas temáticas que fazem tanto você se informar a respeito da comunidade, como também abstrair, né? Que é o que a gente precisa. A gente não precisa ficar falando sempre sobre coisas tão pesadas e que fazem com que tudo tenha tanta significância. A vida também merece essa leveza. Gente, não sei se a gente já falou aqui, mas o Rafa é peixes e eu sou capricórnio, tá? Comentem aqui embaixo o que vocês acham disso. Nas cartas, os elogios acabaram sendo em massa pro ensaio de capa do Caio Felipe, baseado no ensaio do Crepúsculo, né? E do Vincent Ross também, que também teve uma pegada também do Crepúsculo. Então o pessoal tava babando muito, falando, tipo, elogiando de tipo de, assim, podia até estar no lugar do próprio Taylor Lautner no filme. Agora, como eu falo, nesses últimos anos as revistas não tinham mais críticas na seção de cartas, então a gente fica com um aspecto tipo assim, foi tudo só maravilhoso. Eu particularmente gosto muito do ensaio, até falei pra vocês no capítulo anterior, então eu acho que os leitores estão bem certos dessa vez. Logo depois teve no Mundo G o Daniel Radcliffe, que era a estrela da nova campanha do Trevor Project, organização americana que atua na prevenção de suicídios entre jovens LGBT. Sempre detestei a intolerância com gays, lésbicas e bissexuais. Agora estou em uma posição privilegiada e posso realmente ajudar. Afirma o protagonista da saga Harry Potter. E a gente vê a importância. Ele não é LGBT, ele é um ator heterossexual. E a gente falou isso também no capítulo anterior, quando eu falei sobre a Thalia, sobre as divas pop, de como é importante essas pessoas que têm tanta visibilidade justamente darem voz para essas pautas, porque independente delas serem do meio ou não, até mesmo quando eu falo sobre política aqui no canal, eu falo muito sobre isso. Que às vezes a gente fala, tem que votar em política LGBT. Às vezes tem pessoas heterossexuais que são muito mais aliados do que muitos LGBTs que às vezes só estão atuando por oportunismo. Então é importante a gente voltar os nossos olhos para essas pessoas que ajudam muito a causa. Ainda no Mundo G, o Viva México celebrava o primeiro casal homossexual, no caso de lésbicas, que casou na América Latina legalmente depois da lei que foi firmada lá no México. Isso é muito positivo, já foi um start para que a gente começasse, tipo assim, a sentir cada vez mais incentivado a lutar pelo nosso direito a isso também. Ainda no Mundo G, não merece aplausos? O Núcleo de Identidade de Gênero e Subjetividade NIGSS, da Universidade Federal de Santa Catarina, pelo segundo concurso de cartazes e redações sobre lesbofobia, transfobia e homofobia nas escolas e universidades de Santa Catarina. Isso é muito importante, sobre o que a gente também fala bastante aqui no canal, de justamente inserir isso no meio das escolas para que se torne cada vez mais naturalizado nas nossas vivências, para que as pessoas cada vez mais estejam sendo menos preconceituosas e percebendo o como elas muitas vezes estão só reproduzindo um preconceito tipo de um passado que não precisa mais existir nos dias de hoje. Mas infelizmente não merece vaias as autoridades alagoanas pela demora em agir contra os assassinatos de homossexuais no estado. Segundo o grupo gay de Alagoas, só em janeiro do ano, no caso, quando 4 homossexuais e uma travesti
foram assassinados, todos vítimas de crimes de homofobia. Então a gente vê que ainda precisa muito falar sobre isso, falar sobre as nossas vivências, para que justamente isso acabe diminuindo cada vez mais, que existe cada vez mais respeito pela diversidade. E um ponto importante a respeito disso é a gente ver a hipocrisia social quando um político americano conservador foi pego fugindo de uma boate gay e ele acabou tendo que vir a público e falar: eu sou gay. Estas são as palavras que foram tão difíceis de dizer por tanto tempo. Tão difíceis de dizer, mas ele estava lá, eleito e votando contra pautas LGBTs a vida inteira. Então a gente vê que o conservadorismo e o preconceito, ele não parte só de fora. Muitas vezes ele parte de dentro também. E por isso é muito importante a gente saber se votar apenas no político LGBT vai ajudar a causa de alguma forma. Apesar de que esse aqui de LGBT não tinha nada, ele era um enrustido mesmo que tava lá, tipo assim, através da homofobia dele internalizada, tentando ferrar todo o movimento, né? Essa entrevista teve a opinião, uma entrevista com o Jean Willis, participante do BBB, criticando veemente a participação do Marcelo Dourado, né, que acabou ganhando o Big Brother, de como isso reforçava estereótipos machistas, né, e homofóbicos na nossa sociedade. E ele acaba falando que isso não espanta ele, isso só faz cair a máscara de uma sociedade que a gente já sabia que era totalmente homofóbica e machista, né? E que isso revela muito mais sobre como os ataques aos homossexuais são sempre tão fortes no Brasil e de como a nossa taxa de mortandade de LGBT é tão alta justamente porque essas pessoas que muitas vezes não veem a público através de um programa de massa como o BBB, que vota o suficiente para um rapaz homofóbico e machista ganhar o programa, mostra o porquê que as nossas taxas são tão altas. Eu acho que teve muitos pontos positivos nessa entrevista com o Jean. Ele estava tentando já, foi a primeira vez que ele estava já falando sobre sua possível candidatura, né, no Rio de Janeiro através do PSOL. Só que tem uma fala do Jean nessa entrevista que realmente para mim foi um pouco decepcionante. Quando perguntaram: e os aspectos levantados pelos participantes gays no BBB 10? Como a gente já falou em cabeças anteriores aqui, porque a gente está passando por essa fase da história, estava dentro do BBB o de César, que é a drag queen de Miquia, o Serginho, o Orgastic e a Angélica, que é lésbica, né? Aí ele fala: o único aspecto positivo é mostrar que existem homossexualidades assim no plural, ou seja, que os homossexuais são diferentes entre si. Só isso. De resto, eles, à exceção da Angélica, claro, representam um retorno aos velhos estereótipos apresentados e ridicularizados pelos meios de massa. Então vamos descer abaixo, descer abaixo, descer abaixo. Oi, descer abaixo, descer abaixo. Meu problema com essa fala do Jean é que, por mais que eu saiba que o Jean, ele, ao longo de todos esses anos, ele tem muitas pautas que ajudam muito os LGBTs, eu sempre tive um pé de um lado e um pé de outro a respeito da pessoa dele, porque eu tenho uma sensação que tem pessoas que, por serem muito inteligentes, até a certo ponto parece que elas se tornam meio pretensiosas e um pouco arrogantes, e eu sempre senti isso um pouco dele. Eu acho que, apesar da pessoa ser um aliado, eu acho que quando a gente tem coisas que a gente tem como criticar pela perspectiva do que a gente chega da pessoa, não tem problema a gente externar. Mas essa fala dele, quando ele diz que ele exalta a Angélica, que ao meu ponto de vista é aquele tipo de homossexual, de lésbica, passável, que você na sociedade pode enxergar ela como uma heterossexual, que não incomoda, que não reproduz estereótipos, eu acho que reafirma um pouco do preconceito de como se a mídia criasse o gay estereotipado e as pessoas na vida real começassem a ser dessa forma. Quando ele critica as atitudes do Serginho e do de César, porque para mim isso foi uma crítica diretamente pelo fato deles serem afeminados, serem espalhafatosos. Essas pessoas sempre existiram. E por mais que a mídia, muitas vezes, pegue essas pessoas que são ditas caricatas e reproduzam as suas obras televisivas para servir de entretenimento, quando você faz o movimento inverso que é o que ele fez, de como se essas pessoas fossem uma reprodução do caricato da TV, você anula a vivência dessas pessoas. Você invisibiliza que essas pessoas existam e que isso não é um problema. Isso não é um problema, as pessoas serem do jeito que elas são. E eu acho que ele dizer que isso é mal visto por eles serem quem são e estar sendo mostrado no Big Brother porque eles reproduzem o estereótipo, é tão nocivo porque isso acaba colocando dentro de um casulo pessoas que são assim no seu dia a dia e que acham que isso é um problema de alguma forma. Então, essa foi a perspectiva que eu tive a respeito dessa fala dele. Como eu li a fala aqui, vocês estão aqui comigo, o que vocês acharam? Eu quero saber a opinião de vocês.
Porque eu acho que apesar dele lutar muito pelas causas, eu acho que a gente tem que ter cuidado com diversas coisas que a gente fala, porque às vezes a gente pode estar de uma forma achando que a gente está fazendo algo positivo, mas a gente está atacando os nossos. E foi essa a percepção que eu tive. Qual foi a percepção de vocês? Lembrando que já faz mais de 10 anos essa fala e a opinião dele pode Sim, ter com mudado. certeza. Eu acho que quando eu falo sobre coisas que aconteceram na revista aqui, vocês têm que estar cientes que isso não representa a realidade que as pessoas são hoje. Alguns capítulos atrás, eu falei sobre o Anderson Soares, que foi capa da revista, que ele falou que não apoiava o casamento gay, sobre o papel, e até comentaram, nossa, como é que um gay tem um pensamento desse? Falei, gente, a pessoa falou isso quando ela era jovem, às vezes ele tinha 18, 19 anos quando ele participou do coisa. Isso foi há mais de 13 anos atrás. A gente não pode julgar as pessoas por falas atrás. Eu tô só reproduzindo aqui a fala que estava na revista, tanto que eu me atento a falar sempre. Gente, esse talvez não seja mais o pensamento dessa pessoa. Foi uma fala ignorante na época, porque às vezes a pessoa precisava entender até mesmo sobre si mesmo. Então a gente não pode continuar julgando as pessoas por coisa que elas falaram há 15, 20 anos atrás e não enxergar que tudo tem um contexto histórico, que essas pessoas podem ter se desconstruído ao longo do tempo e serem pessoas completamente diferentes. É muito errado a gente julgar pessoas pelos erros do passado, porque eu tenho certeza que nenhum de nós gostaria de continuar sendo julgado por coisas que a gente fez quando a gente tinha 15, 16, 17 anos. Porque a vida não é assim. A gente está aí justamente para isso, para a gente errar, aprender com nossos erros e nos tornar pessoas melhores. Então, julgar pessoas por erros do passado, dos quais elas não cometem mais, é muito equivocado. Logo depois, o Trevisan, dessa vez, depois de tanto assunto pesado, de coluna após coluna, edição após edição, ele veio com Louco por Cachorro. E nessa edição, por ele ter comprado um cachorro, ele falou a respeito da perspectiva de pessoas acharem que muitos gays, por não conseguirem adotar, recorrem ao cachorro como subterfúgio para tentar preencher uma lacuna, né, da sua própria vida. Mas ele acaba falando mais sobre esse assunto e mostra que isso não é uma perspectiva direta a respeito do público homossexual. Isso acontece em vida de pessoas heterossexuais também. E as pessoas esquecem que muitas vezes existe essas construções sociais de que, tipo assim, ó, o casal gay se casou, então, nossa, coitados, são frustrados porque não podem ter filhos. Gente, essa ideia de que seres humanos, depois que eles casam, então, eles têm que ter filhos, isso é uma construção social. E às vezes as pessoas começam a se imputar isso e muitas vezes elas nem param para pensar se elas conseguiriam adaptar a sua realidade a viver e ser pai e ter uma criança. Começa a fazer as coisas justamente só como se fosse o curso de um rio. E a vida não é assim. A gente tem que analisar realmente se a gente gosta de criança, que é uma responsabilidade muito grande, ainda mais nos dias de hoje, a gente colocar uma pessoa no mundo. Se a gente pensa em mudança climática, quanto tempo o nosso mundo ainda vai tá aí pra gente poder viver, se a pessoa vai ter uma boa vivência. Às vezes a gente mesmo já tá tendo uma vivência tão difícil, com tantas cobranças que existem nos dias atuais de saúde mental, e a gente pensar que a gente vai colocar uma pessoa no mundo para enfrentar tudo isso. Então existe muita responsabilidade. Às vezes a gente fala, nossa, que coluna leve falando sobre cachorro. Às vezes ele traz essa leveza para a gente conseguir refletir e achar que pegar um cachorro e transferir esse afeto para esse animalzinho que a gente vai conseguir cuidar e estar ali com a gente por às vezes um curto período de tempo, às vezes é muito mais saudável para a nossa vida do que às vezes a gente não pensar com racionalidade sobre certos assuntos e às vezes conseguir adotar uma criança e ver que a gente não estava apto para fazer isso. Na Voz da BGLT, o Tony Reis trazia mais diversas coisas, falando a respeito de casamento civil, que estava começando a acontecer ao redor do mundo, de conferência internacional em Curitiba, que sediou a 5ª conferência do ILGA, Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersex na América Latina e no Caribe. E também tinha uma curiosidade, né, falando, você sabia que além do arco-íris, a letra lambda do alfabeto grego também foi símbolo do movimento LGBT e tem até grupos LGBT com esse nome? A lambda foi escolhida no início dos anos 70, logo após a rebelião de Stonewall. Na física, o símbolo significa energia e para o movimento simboliza a união e a energia direcionada para o alcance dos direitos iguais de cidadãos LGBT. Então, além de ele trazer diversas coisas de conquista ao redor do mundo, ele também trazia curiosidades que envolvia a nossa comunidade. Seguindo, a gente chega na reportagem com fantasias sexuais, uma matéria baseada justamente por causa do ensaio de capa, que a gente vai estar falando daqui a pouco, onde eles acabaram trazendo falas dos rapazes que já posaram para a revista para relembrar as fantasias de cada um deles, e tinha discurso de vários, como o Vitor Xavier, o Lucas Palhares, o Matheus Carriere, o Danny Smith e diversos outros que passaram ao longo da revista. E agora a pergunta do Rafa. Confesse aqui para os nossos telespectadores um fetiche seu que você já tenha realizado ou não.
Ai, gente, agora é a hora que eu peço pra minha mãe, meu pai e minha sogra que assistem o canal pararem de ver. Porque eu não sou uma pessoa assim de muito de fantasia, não. Eu lembro que assim que a gente começou a namorar, a gente foi até na Sexy Fair lá no Rio de Janeiro. O Rafael, assim que entrou na Sexy Fair, começou a ter uma crise de riso de tão desconfortável que ele tava. Eu falei, gato, calma. E tipo assim, a gente vai vendo, tem muitas coisas realmente que são muito engraçadas e curiosas. Porque às vezes quando foge muito da nossa realidade, realmente é uma coisa que às vezes causa certo, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Mas nunca fui uma pessoa muito de fantasias e tal. A gente até comprou algumas coisinhas lá, e inclusive se a gente usou 2 ou 3 vezes tudo, foi muito. Porque a gente é mais de se pegar no momento do que tá acontecendo. E acabou nesse negócio de se pegar no momento, diversas vezes a gente já teve a oportunidade de estar em lugares desertos e aproveitar a oportunidade de piscina, cachoeira, praia, enfim. E se isso aí são fantasias, que eu acho que não sei nem se é muito fantasia, né? Porque essa ideia de fantasia é uma coisa muito de um extremo ao outro. Pode ser uma fantasia de lugar, pode ser uma fantasia de estar vestido, de roupa, uma fantasia de muitas pessoas, mas enfim. Por mais que eu fale aqui sobre o canal, sobre pautas LGBTs, e parece que o canal, por eu falar da revista, parece que eu tô falando de sexo o tempo inteiro, nesse quesito eu sou muito tranquilo. Tudo bem. Ô menino, isso é falsa, Vovó. menina! Vovó, Deixa ser falsa! vovó. Falsa! Chegando agora na entrevista dessa edição com Adam Lambert, que a gente comentou a respeito dele, da apresentação no American Music Awards num capítulo anterior. A entrevista dele é super esclarecedora e traz à tona a realidade do porquê que ele não venceu o American Idol, que na época acho que todo mundo sabe, ele era favorito a ganhar o programa, só que desde que ele começou a se apresentar, através dele, apesar dele não falar da sexualidade dele, todo mundo já sabia que ele era homossexual. E esse foi um ponto altíssimo para que a sociedade conservadora dos Estados Unidos, ou até mesmo os produtores do programa, fizessem com que ele não fosse vitorioso. E a revista até fala assim, né? Quem foi que ganhou o programa? E não sabem por onde ele tá, e o Adam Lambert está sucesso até aí. Eu sou suspeito para falar, porque apesar de eu estar torcendo também, na época eu assisti o programa, estar torcendo para Adam Lambert, eu era um grande fã do Chris Allen, que foi quem ganhou o programa. E ele faz um tipo de música que realmente eu gosto muito, que é um rock um pouco mais alternativo. Então, eu acho que o fato do Adam não ter ganho, eu acho que não invalida o sucesso e o talento do outro cantor também. Só que a gente sabe que pelo sucesso que o Adam estava fazendo até no próprio programa, a gente entende que ele não ganhou por causa disso. E a gente enxerga até nesses aspectos como a homofobia pode alcançar as pessoas. O ponto positivo é que o Adam nunca foi uma pessoa que se deixou abalar por isso, continuou com a carreira dele. E é triste falar isso porque eu acho que todo artista merece esse reconhecimento, mas ele acabou conseguindo infinitamente mais projeção do que o Chris Allen. Ele conseguiu, tipo, lançar diversos CDs e conseguiu entrar na Billboard, e a gente fala, entrar na Billboard não é questão de sucesso, mas pro mercado fonográfico, quando você faz números, gera dinheiro, então isso acaba sendo um reconhecimento e uma projeção da sua própria carreira. E ele conseguiu um feito incrível, que foi tipo, que eu falei no último capítulo também, de fazer parte da formação nova, né, do Queen, como a voz principal, já que o Freddie Mercury se foi. E foi um sucesso, eles fizeram um tour mundial, passando por diversos países, se apresentaram até no próprio Rock in Rio. Então a gente vê que o importante nessa história do Adam é que, apesar de existir a opressão e a homofobia, é a gente não se deixar abater. É saber que existem pessoas que estão olhando pela gente, e se a gente continuar, se a gente prevalecer, a gente consegue chegar onde a gente quiser. Eu e o Rafa, quando a gente estava lendo essa revista, quando a gente viu o perfil com a drag Top Simpatia, que é falada da Jimmy Kier, a gente na hora falou assim, bom, provavelmente eles fizeram esse perfil por causa do que o Jean falou na entrevista dele no começo da revista. Porque essa entrevista aqui é entrevista, porque na verdade eles falam com um produtor, né, que trabalhava com a Jimmy Kier na época, que era o Davi Martins, não sei se é Davi ou David Martins, e ele aqui, nossa, rasga elogios falando sobre a pessoa dela. E isso mostra que a Jimmy Kier, o de César, ele sempre foi quem ele foi. Ele não estava ali reproduzindo o estereótipo, sabe? Então, isso mostra que uma pessoa que convivia com a Jimmy, tipo assim, há mais de uma década, mostra que, tipo, ela não tá ali como um personagem. Ela é ela.
E quando uma pessoa de dentro da comunidade fala, ela tá ali para reforçar um estereótipo, isso é tão negativo. E eu acho que a revista falou assim, a gente precisa fazer esse contrabalanço nessa edição para que as pessoas tirem as suas próprias conclusões a respeito de um gay instruído que teve uma fala tão problemática e a realidade de uma pessoa que convive com o de César e mostra como, tipo assim, ó, ele é aquela pessoa, independente que as pessoas possam vir a pensar de que ele esteja reproduzindo alguma coisa, que na verdade uma coisa que ele está reproduzindo é uma vivência real da comunidade LGBT, porque a diversidade está ali e muitos de nós somos desse jeito. Às vezes, muitos de nós temos traços da nossa personalidade parecidos tanto com o Jean quanto com o de César e a gente externa isso dependendo do momento que a gente esteja vivendo. Às vezes, no momento que a gente esteja num lugar mais formal, a gente tá mais tranquilo, porque não existe a necessidade de exacerbar certas coisas. Quando a gente está entre amigos, a gente se sente mesmo energizado por aquela coisa de se sentir mais livre, em se expressar mais, em falar mais, em às vezes dar aquela afetação, porque é uma coisa que do momento, é exatamente do momento. Não é a perpetuação do estereótipo, é a necessidade de a gente querer, tipo assim, expressar a nossa personalidade de forma confortável no ambiente que a gente está. Na sessão fechação, a Silvete Montilla entrevistou a atriz Cláudia Alencar, que sempre foi muito querida pelo público LGBT, pelos seus personagens espalhafatosos, né? Sempre houve muita identificação com ela, e ela sempre teve uma personalidade muito incrível. E ela falou sobre diversos aspectos da sua carreira, seu envolvimento com o movimento LGBT, com a diversidade, em lutas contra a hanseníase e até mesmo da época da ditadura, que ela chegou a ser presa e torturada. É muito importante essas pessoas que são admiradas pela comunidade falarem sobre esses assuntos para sempre deixar vivo na nossa memória que a gente nunca queira que esses momentos do passado que são tão sombrios voltem, como muita gente que estava por aí pelas ruas torcendo para que isso fosse uma realidade nos dias atuais, né? A gente precisa ficar ciente a respeito da história dessas pessoas para que a gente nunca mais queira viver num ambiente tão opressor e que fez da vida de muita gente um inferno. Agora a gente chegou nos ensaios, só que antes da gente falar dos rapazes, eu vou pedir de sempre. Dá um pulinho aqui embaixo, se inscreve no canal, já deixa aquele like e ativa as notificações. Que o desejo dessa edição, que veio personificando um motoboy, foi o modelo paulista Roberto Resch, que estava ali para atender o fetiche de um monte de gente, não só da comunidade, nem da sociedade inteira, que tinha aquele fetiche por um motoboy, né? Que vai de encontro ao que a gente estava falando no capítulo inteiro, que é a respeito de fantasias. Só que nada preenche mais essa lacuna do que o ensaio de capa, que infelizmente eu e o Rafa a gente já colocou no nosso top 10 piores ensaios de capa. E que a gente frisou bastante que isso não tem nada a ver com os rapazes são belíssimos e eu acho que a nossa revolta maior é justamente essa, por eles serem tão bonitos e não terem merecido um ensaio à altura que realmente representasse a beleza deles pra gente, como ali, né, leitor da revista. Mas o ensaio de capa ficou com o Marcelo Brandão, que personificou o Capitão América. Um dos problemas, as fantasias que eles usaram pareciam muito baratinhas e na maior parte do ensaio estava cobrindo o rosto deles, então você acabava nem vendo muito a pessoa, que pra gente também foi um demérito, né? Como personificando o Batman veio o Will, que assim como o Marcelo Brandão também era da Baixada Santista, todos os dois eram de lá e dançavam nas boates, tanto de São Vicente quanto de Santos, e pelo que eu pude ver, os dois tinham trabalhos regulares durante a semana e só trabalhavam como gogo boy na noite, nos finais de semana. E o terceiro foi o carioca Igor Chafin, que acabou sendo pra gente o que mais sofreu no ensaio, porque a máscara dele não mostrava o rosto nem parcialmente, tapava o rosto inteiro. Então tem pouquíssimas fotos durante o ensaio que você consegue ver o rosto do Igor todo. Mas felizmente o Igor já tinha saído como desejo em edições anteriores, como a gente já falou. E o ensaio de desejo dele dá uma surra nesse ensaio dele aqui de super-herói. Eu acho que a iniciativa da revista foi boa. Só que eu acho que para uma revista com a projeção que a G tinha, para você fazer justiça pegando uma temática fantasia, tinha que ter pego realmente fantasias que parecessem de fato as roupas de super-heróis, não costume de lojinha de Halloween, e colocar eles em ambientações que parecessem os super-heróis que eles são. Imagina se tivessem feito um ensaio do Batman com uma roupa parecendo justamente do Batman no topo de um prédio de noite com uma iluminação meio dark, legal, e ele tirando parte da roupa. Aí é outra coisa, mas não foi isso que aconteceu, e vocês sabem, vocês que são fã da revista e acompanham, né? Mas essa é uma opinião minha e do Rafa.
tem gente, eu acho, que curte esse ensaio. Então deixa aqui nos comentários e fala pra gente. Ô Rafa, para de falar bobeira, que esse ensaio é incrível. Não tem problema, gente. A opinião tá aqui pra ser expressada mesmo. Então aproveita aqui, ó, a área dos comentários. Pode descer o dedo aí e fala o que vocês acham desse ensaio. E assim a gente termina mais esse capítulo. Gente, eu quero agradecer muito ter vocês aqui essa semana. O capítulo já ficou longo a beça. E como eu já falei sobre diversos assuntos que eu chamei vocês na conversa durante o capítulo, eu só vou deixar que vocês falem aqui sobre as temáticas que a gente já falou, as percepções de vocês, as opiniões e o que vocês acham sobre cada tema, tá bom? Quero agradecer muito ter você aqui comigo essa semana e pedir o de sempre. Antes de ir embora, dá um pulinho aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações. Meu Instagram tá aqui embaixo se você interagir comigo por lá. Comenta bastante, compartilha o vídeo e a gente se vê na semana que vem. Até já já.